né? Então, bom, eu vou escrevendo aqui, eu não estou acompanhando aqui na... Eu vou até aumentar aqui um pouquinho, que às vezes fica mais fácil para ver, né? Aqui acaba que eu escrevo um pouquinho mais devagar, tá? Então, a gente está vendo a parte de aplicações da integral definida, né? Então, só para... Pessoal, se alguém tiver aqui remoto e quiser perguntar, pode interromper, tá? Que eu não estou vendo. Então, a primeira aplicação que a gente viu foi o cálculo de área, né? Foi o que a gente viu ontem, o cálculo de área. Então, se eu tenho aqui, né, o gráfico aqui, ó, de duas funções. Aqui, se eu tenho uma função aqui, né, y igual a f de x, vou colocar aqui, opa, aqui A no ponto B, né? E se eu tenho uma outra função aqui, y igual a g de x, então, bom, a área aqui entre essas duas funções, né, essa área é a integral de A até B do módulo da f de x menos g de x dx. Então, com essa fórmula aqui, a gente consegue calcular qualquer área, né? O problema é calcular só a integral. Então, aqui, lembrando de novo, né? Para calcular essa integral aqui, né? No caso do exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho que olhar qual que é a função que é maior, qual que é menor e dividir nesses intervalos. Então, para achar esses pontos de interseção das duas, né? A gente calcula f de x igual a g de x, vê onde esses gráficos se interceptam e a gente divide a integral nesses intervalos. Tá? Beleza. Então, hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver cálculo de volume. Como que a gente faz para usar a integral definida para calcular volume de determinados sólidos? De volume. Bom, para a gente pensar no cálculo de volume, primeiro, vamos lembrar como que a gente calcula o volume de um cilindro. Bom, o que é um cilindro? A gente tem aquela ideia, né, do cilindro circular reto, né? Isso aqui é um... desculpa, aqui é mais difícil ainda para desenhar do que no 4. Então, né? Imaginação aqui, que isso aqui é um cilindro circular reto, tá? Então, a base aqui, ela é um disco. Observa que, né, qualquer corte, qualquer plano que eu pego aqui, corto perpendicularmente ao eixo do cilindro, que é um que eu corto, aqui está o eixo, tá? O eixo de simetria do cilindro. Então, qualquer plano que eu corto aqui, ó, eu vou obter aqui o quê? Um disco de mesma área do de cima. São cópias, tá? Bom, a área desse... A área não, perdão. O volume desse cilindro... O volume do cilindro, ele é a área da base, que é a área do disco, né? Pi r ao quadrado vezes a altura. Bom, mas e isso aqui é o cilindro circular reto, né? Circular reto. Bom, a gente pode trabalhar com cilindros também, sem que isso aqui seja o cilindro circular reto. Como que a gente vai caracterizar ele? Dessa mesma forma, ele vai estar definido por dois planos paralelos, né? E qualquer plano que eu intercepte esse eixo aqui, eu vou ter uma região
uma cópia, né? Uma região igual a de cima, as bases. Então, eu posso, por exemplo, um que vocês conhecem também, que eu poderia caracterizar ele como um cilindro, por exemplo, aqui vou colocar um paralelepípedo aqui. Um paralelepípedo aqui. Observe, eu até coloquei ele inclinado, né? Então, aqui, digamos, aqui eu tenho um retângulo na base, eu tenho um outro retângulo, e se eu cortar aqui com qualquer plano paralelo ao plano das bases, cortei aqui, qualquer plano paralelo, eu obtenho aqui um retângulo que é igual a esses dois, tá? Bom, e aí, como que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então, para qualquer sólido da forma cilíndrica, o volume é sempre a área da base vezes a altura. Tá? Bom, e agora, como que a gente vai usar a integral definida para calcular esse volume, né? Vamos colocar aqui, ó, um eixo, só que aqui é tridimensional, né? Mas eu estou pensando aqui o x aqui, ó, o y aqui, para manter a mesma ordem que a gente coloca, né? E o eixo z estaria para cá, né? Agora, voltar na geometria analítica, a gente tem aquela produto vetorial, né? Vetor i pelo vetor j. Isso aqui tem que estar o vetor k, né? Vale aquela regra da mão direita, né? Então, a hora que eu faço produto vetorial desse por esse, dá esse aqui. Tá? Mas a gente, no fundo aqui, eu posso até omitir o eixo z. Não preciso dele não, porque eu vou ter que trabalhar no fundo com o x e o y. Né? Então, ó, bom, vamos pensar aqui. Deixa só o x e o y. Mas eu vou fazer meu sólido aqui tridimensional. Então, ó, vamos supor que eu tenho aqui meu sólido, fazendo de outra cor, aqui, né? Que eu tenha um sólido aqui, terminado por uma curva. Bom, então, digamos que eu vou rotacionar essa curva aqui em relação ao eixo x, né? Então, ó, ela vai gerar, vou fazer de outra cor, ele vai gerar esse sólido aqui. Vamos pegar aqui, não precisaria nem ser esse. Vamos pegar um sólido aqui qualquer, mas que está com bases aqui. Observe que agora eu não estou colocando ele né? Estou com um sólido aqui qualquer. Não precisa ser círculos não, tá? Pode ser qualquer coisa aqui. Qual que é a ideia aqui? O que eu preciso é que ele esteja entre dois planos aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui esse aqui. Quem que seriam esses planos? O plano x igual a aqui. Então, se eu for olhar no tridimensional, x igual a é um plano e x igual a b é o outro plano. Né? Então, ele tem que estar determinado pelos planos x igual a e x igual a b. Bom, e aí como que a gente faz aqui? Né? Do mesmo jeito que a gente fez para a integral definida, eu divido esse intervalo AB aqui em subintervalos. Intervalinho aqui em vários subintervalos. E aqui, por exemplo, eu pego, por exemplo, a seção transversal aqui. Ó. Aqui, por exemplo, eu posso calcular. Aí vai depender, né? O ponto que eu pego aqui, mas eu vou calcular uma área de um volume aqui de um cilindro. Ó. De um cilindro, né? Não necessariamente com a base sendo circular. Aqui, mesma coisa, eu vou pegar, ó, e calculo aqui outro volume desse outro cilindro. Ó, aqui, volume desse outro cilindro. Por que eu faço isso? Porque eu sei calcular o volume de cilindro. Volume de cilindro é a área da base vezes a altura.
Então, a gente aproxima, né? A gente aproxima o volume desse sólido pela somatória, né? Ó, aparecendo somatória que nem a gente fez por causa da integral de 1 a, perdão, K de 1 até N. Supondo que eu estou dividindo aqui, né, em N partes. Então, aqui é só a ideia porque que eu posso usar a integral, tá? Como que eu vou chegar na integral. Desses volumes desses cilindros aí, CK, vou chamar de, ou VK, né? Cada um desses cilindros aqui. Então, volume desse primeiro, V1, volume do segundo, V2, volume do terceiro, V3, e assim sucessivamente. Bom, e como que eu calculo o volume desse cilindro? É a área da base de cada um, vou chamar aqui AK, vezes a altura. Né? Essa área da base, no fundo, ela vai depender, né, da onde eu pego aqui, né, o tamanho dessa base para calcular o cilindro. Então, em geral, essa curva verde que eu coloquei aqui é o gráfico de uma função. Então, eu vou conseguir fazer o cálculo da área, definir a área dessa base através dos pontos dessa curva. Tá? Daqui a pouco vai ficar mais fácil de enxergar. Ó. Mas no fundo é isso. O que acontece é que a gente vai fazer trocar o cálculo do volume desse sólido e somar os volumes desses vários cilindros. E aí, bom, o volume do sólido a gente considera como sendo o limite, né? Quando n vai para o infinito, o somatório, k de 1 até n, esses ak, vezes hk. Né? E isso aqui, no fundo, quando esse limite existe, isso aqui vai dar a integral, né? Se eu for definir uma função, para cada x aqui, eu vou ter uma área que depende de x, a integral de a até b, vezes dx. Por quê? Aqui, a função que eu vou estar integrando é a função área, né? Isso aqui vai depender do x, depende do x escolhido. E nem quando a gente trabalhava com integral, isso aqui dependia da função f de x. Agora aqui não. Aqui para cada x eu vou ter uma área que depende de x. Tá? Então, a dificuldade para calcular volume é encontrar a expressão dessa área que depende de x. Tá? Então, esse método aqui, ele é chamado de método da seção transversal. Tá? Então, aqui é só uma ideia de como que é motivado o cálculo do volume do sólido, aproximando o cálculo do volume de cilindros. Mas, assim, não é menos útil ainda que a definição de integral de função. Né? Ó, por exemplo, vamos ver como que a gente faz isso. Ó. Vou calcular o volume da esfera de raio R. Bom, a gente sabe qual que é esse volume, né? Que é 4/3 de πr ao cubo. Mas vamos ver como que a gente calcula usando isso aqui. Então, ó, vou fazer a esfera aqui, depois eu ponho os eixos, tá? Aqui eu tenho a esfera, né? Então, eu vou colocar os eixos aqui de outra cor. Bom, eu vou colocar o centro da esfera coincidindo, né, com o centro dos x e y. Eu vou fazer ela um pouquinho maior aqui para baixo. Muito pequeno, tá ruim de... Mas vou fazer até a esfera em vermelho, fica melhor, né? Isso consigo. Mais ou menos aqui ao centro. Ó. Vou colocar os eixos. Lembrando que aqui a gente acaba trabalhando só com o eixo X e com o eixo Y. Então, aqui o X, né, aqui o Y. Então, aqui está exatamente no 0, 0, né? 0, 0, 0, na verdade. E para cá, digamos, eu teria o eixo Z, né? Então, bom,
quando eu penso nessa esfera interceptada com plano z igual a zero, aqui ele está de menos r, né? Aqui até r. Certo? Bom, para cada x nesse intervalinho aqui, ó, de menos r até r, o que vai acontecer? Peguei um x aqui, então eu vou interceptar isso aqui com o x, eu vou chamar aqui, x0, por exemplo. Peguei um valor entre menos r e r. A hora que eu intercepto essa esfera com esse plano, isso aqui vai me gerar um disco. Bom, quem é o raio desse disco aqui? Eu vou por R grande, tá? Não sei. A princípio eu não sei, porque vai depender do x0. Observe que se x0 for igual a r, o raio é zero. Se o x0 for igual a zero, o raio é o r pequeno. Então, na verdade, esse raio r grande, ele depende desse ponto. Então, bom, e como que eu vou calcular esse valor? Né? Aqui, ó, eu tenho um determinado valor y. Olha a parte de cima da curva aqui, ó. É a equação dessa parte de cima aqui, vamos lembrar, a equação da esfera, só que ele está no z igual a zero. Então, o que está em vermelho aqui é uma circunferência de raio r. Então, como a gente viu, essa parte de cima é igual a y raiz de 1 menos x quadrado. Né? Na aula passada a gente calculou a área aqui, ó, de um quarto de circunferência, né, que foi integral de 0 até... integral de 0 até... peraí, 0 até 1, né? Aqui, perdão, aqui não é 1, né? Aqui é R, né? Fazendo geral. Ó, aqui não é 1, não. Aqui é o Rzinho pequeno. Né? Então, ó, essa aqui, mas só da parte de cima, né? A parte que está em vermelho. Isso aqui, então, por quê? Porque a hora que você leva os dois lados ao quadrado, fica x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. Né? Só que eu estou com y maior ou igual que zero. Então, é só essa parte aqui de cima. Tá? Então, vamos ver. Então, para cada x, eu vou colocar em função de x0, mas aí depois a gente coloca de forma geral para x. Então, quem que é essa área aqui? Então, de novo, ó, isso que está em azul aqui, ó, isso aqui ele é um disco de centro nesse ponto aqui e raio esse R grande, né? Então, essa área é π R grande ao quadrado. Mas observa que eu tenho uma relação entre esse R grande e o ponto x0. Ó. Aqui, ó, vou colocar até em cor diferente, eu coloquei em azul, mas eu vou apagar. Ó. Uma cor que destaca, eu não usei aqui, pode ser esse marrom. Ó, isso, daqui até aqui, ó, isso aqui é exatamente o raio da esfera, ou desse círculo, raio Rzinho. Então, para eu calcular esse grande, eu uso o teorema de Pitágoras. Ó. Aqui, ó, retângulo, né? Então, ele vai ficar igual aqui. Bom, o R grande ao quadrado mais o x0 ao quadrado, ele é igual ao Rzinho pequeno ao quadrado. Eu estou usando o teorema de Pitágoras aqui, ó. Aqui é o x0, né? E aqui é o R grande. E aqui o R pequeno. Então, triângulo retângulo, quadrado desse, mais quadrado desse é igual ao quadrado desse. Ó, agora eu volto aqui e substituo na fórmula. Quem que é o R grande ao quadrado? Π, R pequeno ao quadrado, menos x0 ao quadrado. Então, para cada x0 aqui, né, x0 variando de menos r até r. Então, a hora que eu coloco o x0 igual a r, a área vai dar zero, porque vai ficar x0 ao quadrado. Opa, aqui está fora, o quadrado não é aqui não, desculpa. É no x0, né? Né? Então, se eu colocar o Rzinho pequeno igual a x0, a área vai dar zero. Se eu colocar o Rzinho pequeno igual a zero, a área vai dar π, perdão,
isso, né? Perdão, peraí. Só uma coisa aqui, né? Ah, não. É o x0. Isso, né? Tá certo. Quando eu coloco o x0 igual a r, é que dá zero. A área dá zero. Quando eu coloco o x0 igual a zero, vai dar πrzinho ao quadrado, que é a área desse círculo maior. Então, observa que agora eu encontrei a área dependendo de x, o R aqui está fixo, como se fosse um número, né? E o x aqui está variando. Então, bom, o volume ele vai ser dado pela integral. Bom, eu vou ver aqui onde que está variando o x. O x está variando daqui até aqui, ou seja, de menos r até r, da área de x dx. Isso aqui é igual a integral de menos r até r. Bom, a área de x, eu vou substituir aqui onde está x0 por x, tá? Que agora eu vou colocar geral. R quadrado menos x quadrado dx. Então, a dificuldade aqui é determinar essa área dessa seção transversal, né? Como a gente viu aqui na esfera, ou como a gente vai ver no que a gente chama de superfície de revolução, essa área em geral é mais fácil porque vai ser a área de um disco, ou a área de um anel. Então, ou vai ficar πr quadrado, ou π vezes alguma coisa, diferença de quadrados, então ela é mais fácil de calcular, tá? Quando a área é mais geral, aí vai ficando um pouco mais difícil, mas superfície de revolução, não. Então aqui, bom, vou terminar, né? Ó, aqui o R é constante, né? Então vamos integrar isso aqui, vou tirar o π da integral. Ó, o R é constante, então vou colocar aqui R quadrado. O que está multiplicando aqui é x elevado a zero. Então, eu vou somar 1 no expoente, então vai ficar x elevado a 1. Eu vou colocar aqui sobre 1. Não precisa o denominador, só estou colocando para lembrar, né? Dá até. Menos, mesma coisa, soma 1, x ao cubo sobre 3. Então, aqui está variando de menos r até r. Ó, vai ficar π, deixa ele até fora aqui. Vai ficar r quadrado vezes r, isso aqui, né? Menos r ao cubo sobre 3, certo? Eu estou avaliando ó, em x igual a r, menos, agora eu vou avaliar em menos r. Vai ficar r quadrado vezes menos r, menos r ao cubo vai ficar menos r ao cubo. Deixa eu colocar assim, sobre 3. Ó, então vai dar π, que multiplica. Aqui vai ficar r ao cubo, né? Menos r ao cubo sobre 3. Então vai ficar 2r ao cubo sobre 3, né? Ó, vai ficar r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Coloco o mesmo denominador. Fica 3r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Menos. Observa que aqui ó, vai ficar a mesma coisa. Tem menos aqui. Deixa eu colocar ele aqui separado. Vai ficar menos r ao cubo. Aqui mais r ao cubo sobre 3. Ó. Esse menos aqui, r ao cubo. Menos com menos aqui dá mais. Então, isso aqui dá o quê? Ó? Π, 2r ao cubo sobre 3. Observe que aqui vai dar, né, se eu for fazer essa conta, vai dar menos 2r ao cubo sobre 3. Por quê? Coloco no mesmo denominador, vai ficar menos 3r ao cubo mais r ao cubo. Tá? Então, menos com menos aqui dá mais, dá 4 terços de π r ao cubo. Que é exatamente o volume que a gente conhece da esfera. Então, com isso, a gente consegue mostrar que realmente a fórmula do volume é dado por 4 terços de πr ao cubo, né? Mas observa que eu preciso determinar a área dessa seção aqui. Ok?